Pessoal, a gente vai reagir a alguns conteúdos desta belíssima moça, senhora Paloma Fernandes. Eu gosto dela aqui, desse perfil do TikTok. Eu caí em um dos vídeos dela, eu gostei, o jeitinho dela. Ela parece ser legal. Enfim, cada um com suas próprias opiniões, né? Pelo que eu entendi, ela é mãe de quatro crianças, rapazes e crianças barra rapazes, eu não sei, né? Eu stalkeei ela um pouquinho, eu olhei os perfis dela para saber quem é a pessoa. Ela dá conselhos, né? Emite percepções sobre a vida, sobre relacionamentos, enfim, influenciadora normal. Aí eu tava olhando aqui, aí eu vi que ela tem uma playlist Fofocas Gospel. Vamos assistir e vamos reagir ao ponto de vista da Paloma sobre esse assunto? Porque se for, por quê? O que é isso, Fran? Por conta do seguinte, se não fosse importante, não fosse algo relevante, ela não teria salvo em uma playlist, correto? Correto. Então vamos ver o que acontece no caso, né? Fofoca gospel, fofoca gospel. Aceitas, meu amor? Aceitas a palavra? E depois da gente passar pelo bispo de calcinha e peruca essa semana, a gente veio falar aqui da missionária. Vamos falar da Levita Laís? Então, vem. Oi, pá, tudo bem? Assisto todos os dias os seus vídeos enquanto eu organizo a minha casa. Eu tenho muitas histórias que eu poderia contar, mas eu sempre desanimo de mandar. Dessa vez eu criei coragem após ver um relato que você postou da moça dizendo que a mãe exigia demais da filha, que foi encontrada dentro de um carro com outro homem. Lembra da história que eu contei aqui? Do papelão no para-brisa? Bom, enfim, criei coragem para contar sobre a minha mãe, missionária, sempre com um pé na igreja e outro fora. A minha mãe separou do meu pai desde quando eu era bem novinha. E desde então saiu tendo vários maridos até chegar no de hoje. Hoje eu sou casada, tenho minha família. E no decorrer da minha infância e na adolescência, ela me exigia mais do que o normal. Eu era obrigada a cuidar dos meus dois irmãos mais novos, fazer comida, levar eles para a escola, buscar, dar banho, colocar para dormir. Até que ela chegasse em casa, eu tinha que estar com tudo impecável e a janta pronta. Gente, eu acho isso aqui tão problemático. E traz várias questões acerca das posturas internas das pessoas, né, das atitudes, comportamentos, né? Por ser pessoas do nicho gospel, dos crentes, dos cristãos, né? Enfim, são relatos, somente histórias de seguidores. Vamos assistir respeitosamente. Vocês saem por aí dando a perereca de vocês, fazendo filho, aí vocês põem os mais velhos para cuidar dos mais novos. Tomem vergonha na cara de vocês, então, né, se previnam. A minha mãe nunca teve muita paciência para me explicar, nem como se usava um absorvente. Quando veio me contar sobre menstruação, explicou super exaltada, como se fosse um bicho aquilo. E para mim, né, já tinha descido há tempos e eu não tive coragem de contar para ela. Bom, não conversava, nunca se mostrou ser minha amiga, nem que eu pudesse confiar nela, sabe? Eu sofri muito com isso. Bom, fui entrando na adolescência, queria namorar um menino da igreja, mas pedi para ela primeiro e ela não autorizou. Pegou meu celular e me deixou de castigo. Eu já tinha 15 anos. Após isso, eu virei para Deus e falei: "Você tá vendo o que eu pedi, né?" Ela não quer me ouvir. Aí Deus assim: "Então vai, eu dou a benção." Bom, até que eu comecei a namorar. Namoro de beijo e abraço. Até que depois de meses, decidimos avançar. Ai. Bom, e aí aconteceu, né? Contei apenas para minha prima. E para minha má sorte e infelicidade, ela foi e contou para minha tia, que contou para todo mundo na igreja. Que raiva que eu fiquei. Mas não parou por aí. Quando a minha mãe descobriu, ela me espancou, me bateu tanto que eu fiquei com o corpo todo roxo, menos o rosto. Ela me bateu porque eu perdi a virgindade. Como se isso não fosse o suficiente, ela e meu padrasto na época foram na casa do coitado do menino com a Bíblia na mão, conversar com a mãe do menino. E como que isso era errado, né? Falar que era super errado. Bom, isso passou, ficou para trás, a vida seguiu. E essa é apenas uma das histórias que a missionária, vulgo minha mãe, fazia comigo. Os anos se passaram e hoje ela mora em outro país com um novo marido. Recentemente teve um problema com documentos e teve que vir ao Brasil. Ela veio
e me deu um chá de sumiço. Na verdade, ela deu um chá de sumiço em todos. Mentiam para um, para outro, inventavam um monte de coisa e ninguém entendia nada. Até que ela chegou na minha casa falando que não estava mais com o marido dela e que estava solteira. Até aí tudo bem, né, Paloma? Ficou 7 meses no Brasil e nesse tempo ela teve 3 namorados, um mais jurandido que o outro. Ela nunca apresentou eles para a família, mas vivia postando no Instagram. Sabe o que eu acho engraçado? Ela te espancou porque você transou com seu primeiro namorado e ela vive dando a perereca dela para tudo quanto é homem. Dá mais do que chuchu na cerca. É uma crente do rabo quente, né? Realmente, bem que o povo da igreja fala. Bom, nesse meio tempo, quem reaparece? O marido dela de outro país, morrendo de me mandar mensagem perguntando sobre a minha mãe e por que ela tinha sumido. Eu e meu marido ficamos pasmos porque o próprio marido mandou pra gente que a minha mãe só aparecia pra ele pra mandar nude e falava que o amava, pra ele mandar dinheiro pra ela. Você vê, menina? Eu que já tava de saco cheio dessa situação, mandei todos os prints dos namorados dela pra ele e falei: "Só aqui ela já teve 3 namorados. Quando chegou, falou que não tava mais com você." Esse cara virou um bicho, explanou tudo que ela tinha feito com ele. Eu e ela discutimos pelo celular sobre outras coisas que ela inventava sobre mim para o resto da família, em outra cidade, e eu mandei ela para casa do caralho de vez. Ela finalmente voltou para o país que estava e adivinha? O corno a recebeu de braços abertos. Eu imaginei. Enfim, Paloma, mediante a tudo isso, ela fazendo tudo isso, continuava e continua a subir no altar para pregar a palavra do Senhor e louvar. É uma verdadeira hipócrita. É isso, pá, falei, tô leve. Meu Deus, amiga, sua mãe não presta. Ai, gente, mas é aquilo, né? Não falha um. É o que eu falo, às vezes vocês comentam aqui, ah, a Paloma não gosta de crente, a Paloma não gosta de crente. Gente, eu não gosto de crente hipócrita. Na verdade, eu não gosto de pessoas hipócritas no geral, né? Você não exclui ninguém, né, Jojo? Não, não excluo ninguém. Não gosto de gente hipócrita no geral, né? Pra mim é isso. Ah, Paloma, você falou isso? Falei. Me dá o microfone que eu falo em voz alta, tá bom? Então, assim, se você faz uma coisa e prega outra, você é uma hipócrita. O que você tá querendo dar lição de moral, palestrinha pra mim? Tá subindo no palanque querendo me dar palestra? Vai tomar no seu cu, entendeu? Pra mim é isso daí. Mas como a gente vê uma quantidade elevada de crentes, né, de cristãos no geral, pregando uma coisa e fazendo outra, fica difícil, né, de dar credibilidade pra essa galera. Complicado, né? Não que não tem. Caso caso seria cagando regra para na vida das outras pessoas. Ou seja, as outras pessoas estão ninguém é santo nessa história. No caso, as outras pessoas, a pessoa que está fazendo isso e a pessoa que está sendo alvo disso, ela está permitindo que essa pessoa mande na vida dela, terceirize a vida dela, o fluxo da vida dela. Mas ela se esquece que quando as coisas acontecem, quem segura o rojão é cada um por si. Não é, não é ninguém que tem uma ideologia. A pessoa da ideologia vai estar lá com a ideologia dela. E você vai deixar que a ideologia dela como que fala? Direcione a sua vida, o fluxo da sua vida. Você não vai ser responsável pela sua própria vida. Você não vai errar por si mesma, porque se você erra pela opinião do outro, que o outro emitiu, é uma coisa. Quando você erra pela sua própria opinião, pelo seu próprio agir, entender que é aquilo que você quer fazer, aí já é outra coisa. Isso é responsabilidade. No primeiro ponto é terceirização das responsabilidades da sua vida. Tem a gente que não presta em outras religiões ou em outras crenças, porque, como eu disse, como eu não excluo ninguém, gente escrota tá em todo lugar. Mas assim, a sua mãe, sinceramente, né, amiga? E eu vou falar pra vocês, se eu digitar no meu e-mail a palavra crente, pastor, missionária, vocês não têm noção, eu poderia fazer um especial de coisas nível calcinha e peruca loira. Entendeu? Mas é isso, amiga, que bom que você explanou ela, tava merecendo, né? Ah, é isso, se mantenha longe, me dá bem que mora em outro país, é menos dor de cabeça pra você, né? É isso. Que loucura, né? Ai, fofoquinha boa. Eu sei que já tá na hora da gente dormir, né? Próximo vídeo, dentro da mesma
explanação, né. Mas eu trouxe uma fofoquinha aqui. Vai edificar sua noite. Eu sei que vai, tá? Eu sei, você é safado. É o seguinte, a Luísa falou assim: a minha mãe se diz uma santa, mas eu acho que ela não é. Ai, agora a Lena. Pra quem não está entendendo, pelo que eu entendi, já olhando há algum tempo o perfil da Paloma, ela recebe relatos de pessoas reais e dentro desses relatos, ela não dá o nome da pessoa corretamente. Ela inventa um nome fictício, né. Por exemplo, a Luísa, que mandou não sei o que lá, aí tem o Jurandir, tem o outro fulano de tal. Ela não dá os nomes aos bois, né? Por uma questão de anonimato mesmo. A pessoa não quer se expor na rede social, né? Mas quer expor a fofoca, né? Lena, que eu também acho que não. Oi, Pá, tudo bem? Meu nome é Luísa. Hoje eu tenho 23 anos e sou casada, mas eu vou contar o sufoco que foi chegar até aqui. Os meus pais sempre foram religiosos, criaram meu irmão e eu para sermos também, sempre dizendo o que era certo e o que era errado. Eu vou falar só por mim, pois o meu irmão não passou pelo mesmo. Eu sempre me sentia uma Rapunzel presa numa torre. Eram muitos desconfiados e nunca abriram espaço para diálogo. Só a opinião deles importava. Ter amigos homens? Suspeito. Beijar na boca? Errado. Sexo antes do casamento? Um absurdo. Mas sempre dizem que quanto mais prende o filho, mais rebelde ele vai ser, né? Eu fui muito rebelde e descobriram só algumas coisas, mas isso é história para outro dia. A senhora descabelou o palhaço, né? Eu consegui sair de casa e sinto um alívio tão grande que nem posso expressar. Mas eu vou direto ao assunto principal aqui. Um dia, já casada, eu precisei ir ao mercado. Peguei uma rua que eu não costumo passar e vi um carro muito parecido com o da minha mãe. Ao chegar mais perto, percebi que realmente era o carro dela, parado em um lugar que não fazia parte de uma rota. Perto tinha um carro de um homem, que é amigo da nossa família. Vocês já sentiram, né? Ai! No carro dele, que estava estacionado atrás do dela, tinha um papelão tapando o para-brisa. As minhas pernas ficaram moles de nervoso. Parei o carro, pois eu não conseguia mais dirigir. Ela me viu. Depois jurou que não estava acontecendo nada demais e que estavam conversando sobre as dificuldades que ele está passando no casamento dele. Com o papelão tapando o para-brisa, minha senhora? Ah, é. Entendi. Hoje em dia eu superei essa história, mas eu fico mal pensando no meu pai. Amiga, capaz que seu pai tem amante também. Esse pessoal é tudo assim. Eu percebo que ela tá muito grudada no celular, parece nervosa quando olhamos a tela, como se tivesse medo de chegar alguma notificação que a comprometesse. Meu marido disse que eu deveria contar ao meu pai, e que se eu não contar, seria como compactuar com as atitudes. Mas eu não sei se eu conseguiria, nem mesmo sei se deveria. O que eu faço, gente? Tô perdida. Eu sinto que esse assunto já me desgastou demais e eu já tenho problemas suficientes que não são só meus. O que mais me chateia é ela ter me cobrado santidade a vida inteira e hoje fazer isso? Perdoa se não fui tão coerente com os fatos, é que são tantas coisas que eu nem sabia por onde começar. Eu amo seus vídeos. Beijos. Também amo os vídeos dela. Eu não sei se eu contava pro meu pai, mas eu ia dar uma humilhada nela. Ah, eu ia. Ah, eu ia me vingar. Eu ia falar assim: o que que você estava fazendo naquele carro? Não, a gente estava conversando sobre o casamento dele. Você é uma vadia, né? Safado. Ai, Paloma, mas é a mãe dela. É, mas humilhou ela a vida inteira, encheu o saco dela, cheio das moral e dos bons costumes, e tava dando a xereca pro amante. Ah, gente, vamos falar a verdade aqui. Agora, seu pai, não sei, seu pai dá indício que tem amante, porque o pessoal, vocês sabem como é que é, né? É bem que o povo da igreja fala. Pessoal conservador, família tradicional, gente, vocês podem saber. Eles botam a calcinha azul com peruca, vai na rua, sabe? Esse pessoal é assim. Pessoal é hipócrita, realmente. Entendeu? Eles perdoam tudo, só não pode ser viado. De resto, tá tranquilo. Então, assim, eu acho que eu não contaria pro meu pai. Não conta não, amiga. Não conta não. Porque eu acho que o maior castigo pra sua mãe é ser ela mesma. Porque ela mete o louco da moral e dos bons costumes e tem amante. Vi uma psicóloga falar recentemente que quando você trai, você não está traindo o outro, você está traindo a si mesmo. Porque o outro,
ele está cumprindo com o contrato relacional que você acertou no início. Porque, assim, não tem nenhum problema você ter uma configuração de relacional diferente da convencional. A modernidade é maravilhosa e ela está aí para ser usufruída. Mas quando você está em um contrato relacional monogâmico, tem que ser monogâmico. O barato não sai caro, o combinado não sai caro. Se você combinou que você vai se ter relacionamento com 3 pessoas, só com aquelas 3 pessoas. Só com 2 pessoas, você e outra pessoa, é um relacionamento monogâmico. Então, você se você trai esse combinado, esse contrato de boca ou escrito, você não está traindo o outro, você está se traindo, traindo a sua palavra, traindo os seus princípios, que você atestou que daria conta de promover durante esse relacionamento. Porque eu acredito que quando a pessoa casa, eu acredito que esse relacionamento tem que ser para sempre, né? Não dá para você pensar em ir se relacionar com alguém, ter um relacionamento com uma pessoa a curto prazo. O intuito sempre, eu acredito que o pensamento é esse, que o intuito é um relacionamento a longo prazo, estável, para construir uma vida juntos, entende? É isso. Não vai nem pra um motel, né? A bicha vai ficar no meio da rua com papelão. Mas que papelão, hein, senhora? Que papelão. Ai. É isso. Mas dá uma humilhada nela, amiga. Ah, não tô comprometida aqui com o caráter, não. Dá uma humilhada nessa senhora, ela tá precisando. É isso, o que vocês acham, gente? Ai, olha, que vergonha. Bem que o povo da igreja fala. Vocês não têm ideia da fofoca gospel que eu tenho pra falar. Gente, que ouro, que ouro. Presta atenção nessa fofoca. Presta atenção. Oi, Pá, tudo bem? Comecei a assistir seus vídeos recentemente e eu tô amando, por isso que eu resolvi descrever essa fofoca. Essa história aconteceu aqui na minha cidade há uns 3 anos. No bairro que eu moro, tem uma igreja católica que tinha um padre muito rígido, que tinha fama de ser chato. Eu lembro que na época em que ele estava aqui, as pessoas tinham medo dele, tipo, até medo de se confessar com ele. Enfim. Até que ele precisou servir em outra igreja, que também fica aqui na cidade, mas em outro bairro, bem próximo, por sinal. E é aí que a história começa, pá. Nessa igreja tinha um casal que frequentava muito as missas, participava de tudo e acabou criando uma amizade com esse padre. Por coincidência ou não, o padre passou a rezar por esse casal e dar conselhos para eles. O marido era caminhoneiro, viajava bastante e sempre que ele viajava, o padre mantinha proximidade com a esposa. Até que um certo dia, o padre foi enviar um áudio para a mulher do cara e acabou enviando, gente, no grupo da igreja. Galera, meu Deus! Jesus, Jonas, ele mandou o áudio que era para a mulher no grupo da igreja. E pá, não era um áudio simples, era um áudio que ele dizia: tô com saudade de você, dos seus abraços, beijos, das nossas carícias. Quando o fulano chegar, ele vai vir se confessar. Eu vou dar uns conselhos pra ele. Ai, ele vai falar o quê? Ei, padre, que isso? Que fogo é esse embaixo dessa batina, meu anjo? Naquela época, o áudio circulou em tudo e ainda nem existia a função apagar para todos. Foi um auê, literalmente. O marido descobriu que eles tinham um caso, se separaram e o padre, ele não foi excomungado da igreja, não. Ele simplesmente mudou de estado e foi servir em outro lugar do Brasil. Pai, o mais louco de tudo isso, em 2023 eu trabalhava numa empresa e entrou uma mulher para trabalhar no administrativo e pasmem, era a mulher do padre. Ela nem imaginava que eu sabia da história e ainda pagava de santa, tá? Rezava até o terço às 15 horas, antes de iniciar o expediente. Fiquei muito chocada. Enfim, a história é essa. Na época foi uma bomba aqui na cidade e hoje em dia ninguém comenta. Mas eu lembro que quis te contar. Espero que leia. Adoro você. Eu amei essa fofoca! Você vê como é que é, gente? Você vê como é que é?
O marido separou da mulher, ela continua pagando de santa que mamava o padre, e o padre simplesmente, vamos viver, vamos viver. Gente, eu tenho certeza que um monte de padre faz um monte de merda e continua sendo acobertado. Eu tenho certeza. Gente, essa fofoca. Eu edifiquei você, né? Gente, que sabor, amém. Criamos aqui, então, um quadro de fofocas gospel, podem me mandar, tá? E a gente vai considerar gospel tudo que tiver relacionado à igreja, não interessa a igreja. É católica, apostólica, romana. É CBB. É a igreja da Bola de Neve. É a igreja da colorida, que tem balada para Jesus. A gente vai considerar gospel e acabou, porque quem manda nesse perfil aqui sou eu. E aí nós vamos contar aqui, então, a história de amar da Luísa com o quase padre. Quase padre é padre. Oi, pá, tudo bem? Bom, eu sou a Luísa, tenho 26 anos. Eu sou de uma cidade aí do interior de São Paulo. Comecei a assistir os seus vídeos recentemente. Estou maratonando seu perfil. Eu tenho se puder. Eu fui criada na igreja católica. E eu sou membro ativo desde pequena. Mas, há cerca de 3 anos, eu conheci um seminarista em uma das missas que eu ajudava o padre. Foi olhar pra cá, olhar pra lá, a missa inteira. E no final da missa, ele ainda me chamou de cheirosa e linda. Olha, missionário pode fazer isso? Pode? Não sabia, não. Pode? E eu, como sou iludida, já comecei a cair no conto do vigário. Ou melhor, do seminarista. No dia seguinte, ele me chamou no Instagram através de um amigo. Mas seminarista tem rede social? Que é isso? Gente, vamos parar. Depois da gente conversar pela rede social, a gente descobriu que tínhamos tudo em comum, mas o tempo todo eu pensava, não, ele vai ser padre? Quando menos se espera, eis que surge um convite para o almoço. Eu fui toda felizinha, já estava até apaixonada. Só não esperava que eu seria a sobremesa. Olha, Jonas. Jesus veio assim, você tá vendo aí, Jonas, como é que é? O pessoal vai para a igreja para rezar? Não, é para comer a hóstia? Não. Não, é para comer a fiel. Olha aí. Depois do almoço a gente foi para o motel. E seminarista frequenta motéis? Eu não sabia não que podia. E foi tudo às escondidas, viu? Visto que o varão estava no seminário há 5 anos, faltando 3 para virar padre. Nossa, gente, demora tudo isso? Tudo isso? Meu Deus. Bom, daí pra frente foi só pra trás, eu mega iludida, achando que ele ia largar tudo pra vivermos um lindo romance. Diga-se de passagem, ele sabia o que fazia, dentro e fora da cama, afinal. A gente se encontrava com uma certa frequência. Minha mãe sempre soube de tudo e sempre me aconselhou a ficar esperta, porque, né, ele só me encontrava às escondidas. Amiga, era casado com Jesus? Bom, foram cerca de 7 meses vivendo esse amor proibido, que no final só resultou em um coração mega quebrado pela minha parte. Afinal, ele não parou a vida dele por mim e eu parei a minha vida por ele, achando que teríamos algo sólido. No fim, depois de tanto quebrar a cara, decidi por um ponto final. Cada um seguiu o seu rumo. Ele ainda continuou no seminário, logo vai virar padre, e eu encontrei o amor da minha vida, que me ama e me respeita, mas só quis contextualizar, porque eu já vivi essa loucura. Obrigada. E você não fez nada com as informações? Você só veio contar aqui? Gente, ele vai continuar comendo gente, vocês sabem. Não, de coração. Vocês acham que é porque ele continua estudando pra ser padre, ele vai parar? Por que não admite logo que gosta da vida mundana que nós gosta? Para com isso, Jesus não vai te odiar por causa disso, não. Sabe, Deus tá vendo você pegando a fiel, tá? Indo lá estudando pra ser padre. Gente, padre não pode comer ninguém. Vocês têm que aprender. Vira pastor, então. Você quer ficar na igreja. Pode até botar peruca e andar de calcinha na rua. Eu acho que é isso daí mesmo e acabou. O que vocês acham? Que loucura, né, menina? Olha, que fofoca boa, né? Boa demais da conta. Ai, ai. Essa playlist aqui, ó, vai ficar gorda. Ainda nessa linha, pessoas religiosas hipócritas, temos aqui o bebê da acólita com o padre. Tem até foto. Meu Deus, gente, que fofocão. Ó, primeiramente eu gostaria de dizer que eu adoro seus vídeos.
Me divirto com as fofocas contadas. Somos da mesma enfermaria, pois dividimos a mesma opinião. Hum? Bom, ela disse assim: eu tenho várias fofocas para contar, mas hoje, inspirada pela história áudio no grupo da igreja, eu vim trazer essa fofoca edificante da cidade da minha mãe para você. Eu gostaria de adiantar que todos os nomes e localidades já estão trocados do jeitinho que você gosta. Ai, delícia! Dentro que é acólita. Ó, tá. Pode se referir a acólito, que é um assistente de serviço religioso ou aprendiz no universo Star Wars. A religião, um acólito, o acólita, como forma feminina, é auxiliar de celebrante de desempenhando funções como acender velas ou servir o altar. Tá bom, legal. Bom, a minha mãe mora numa cidade pequena, onde todo mundo se conhece. A rotação de padres é praticamente nula e todo mundo se conhece. Acontece que em 2022 chegou um padre novo, chamado Jurandir, lindo, todo sarado. Obviamente que as Maria Batina ficaram loucas no padre gostoso que começou a circular na cidade, e o tititi sobre ele ser muito bonito para ser padre, logo já estava na boca de todas as meninas mais novas, até das mais velhas. Ocorre que normalmente um padre, quando é transferido para uma cidade pequena assim, fica normalmente 10, 15, 20 anos. Mas o Jurandir foi transferido para outro estado. Preste bem atenção. Outro estado, não outra cidade. Deve ter feito alguma coisa errada. Em pouco mais de um ano, o que causou estranhamento em várias pessoas, inclusive em mim. Bom, já sabemos aqui, né, na primeira informação dessa fofoca, que para esse padre novo, ai, gostoso, ter sido transferido assim, alguma coisa ele aprontou. Acertei? Bom, eu moro no estado vizinho desse da minha mãe, pois eu trabalho e estudo e pouco vou à cidade dela. Porém, quando vou, eu pego carona com umas meninas que também moram lá e vamos todas juntas. Acontece que agora, mais de um ano e pouco depois dessa história, indo passar o Dia das Mães com a minha mãe, estávamos conversando no carro e surge o assunto do tal do padre e por que que ele foi transferido. Júlia, minha amiga, que faz parte firme da igreja, contou que o padre se envolveu com uma acólita. Gente, eu descobri que acólita é como se fosse a coroinha, só que mulher. É isso, né? Eu procurei no chat GPT. E para não ter problemas na cidade, a diocese decidiu que o melhor seria transferir ele. O problema, essa acólita é nova, deve ter uns 19 anos atualmente. O que me leva a crer que quando ela se envolveu com ele, ela era menor de idade. E para melhorar a situação, quando ele foi embora, a menina descobriu que estava grávida. Para quem não conhece a história da acólita, ela conta que não sabe quem é o pai. Mas quem está envolvido diretamente na igreja sabe tudo que rolou. E sabe que o pai é o padre Jurandir que foi transferido. Quando a minha mãe me contou isso, eu juro que a minha primeira reação foi mandar uma mensagem para minha mãe para saber se ela sabia desse babado, já que ela foi catequista dessa menina. E para minha surpresa, a minha mãe disse que já havia ouvido burburinhos. Mas como não tinha confirmação de nada, nunca me contou. Mas é isso. Eu vim deixar mais uma história edificante sobre padre que se envolveu com alguém e saiu do seu sacerdócio impune. O problema é que largou uma criança na época, possivelmente uma menor de idade grávida. Viva a Igreja Católica. PS, os pais da acólita possuem. Ai, não vou falar, amiga, para não dar problema aqui. Mas são envolvidos com a igreja, tá, gente? Bem envolvidos. Enfim. Aí segue foto do padre, da acólita e da criança. Gente. A criança é a cara do padre. É igual o padre. É tipo Ctrl C, Ctrl V. E tem mais aí no mundo é filho de padre, tem pai. Gente, aí vocês vê. O motivo dos padres não poderem casar, eu vou falar superficialmente porque eu não conheço muito bem, mas ao eu acho que o motivo é porque a Igreja Católica não quer que tenha herdeiros, né. Foi uma prática também atrás aqui com a Igreja Universal. O
A Igreja Universal, ela incentivava, ou a Igreja Evangélica, não quero generalizar e e buscar confusão, mas teve uma época que a Igreja Evangélica, ela incentivava fortemente os homens a fazerem vasectomia, para não ter filhos, ou seja, quem seria o herdeiro desse homem? A igreja, porque eles eram pastores. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido. Se alguém quiser me corrigir nos comentários, por obséquio. Perceba a petulância da Igreja Católica, o quanto as pessoas são hipócritas. O fato dele ser homem já protege ele 1000%. Se fosse uma freira, tinha sido excomungada, apedrejada em praça pública, mas como ele é um homem, tá tudo bem. Só foi transferido de estado, vê se para de comer os outros, e é isso aí. E se ele fizer de novo, ele vai ser transferido de novo, a igreja vai abafar o caso de novo e não vai dar em nada. E aí a coitada da acólita, né? Ficou com essa criança aqui pra ela, deve ter ficado com fama de piranhona que engravidou e não sabe quem é o pai, e o bonitão tá ali, amém, pregando por aí. Pregando a rola que tá. Ai, gente, olha. Ai, que absurdo. Mas que fofoca boa, né, amiga? Ai, que delícia. Você é louco. Nossa. Mas é isso. Comentem aqui. Mandem mais fofoquinha, gente. O e-mail tá na Bíblia. Nem todo homem de Deus, mas sempre um homem de Deus. Boa tarde. Olha aqui. Vamos saber qual que é o rolê aqui que a Luísa nos contou entre a fé e a farsa. Eu conheci o Jurandir na igreja. Ele tinha 34 anos e eu 19. Primeiro sinal que Jesus deu a Jonas, né, Jonas? O que uma pessoa de 19 anos vai querer com uma pessoa de 34, de fato? Eu tenho 36. O que eu ia querer com um moleque de 19 anos? Ah, gente, por favor, sabe? A gente se aproximou depois de um término muito doloroso que eu vivi com meu ex, que também era da mesma igreja. Ele era visto como referência, estava sempre à frente de departamentos, com a postura de liderança. Mas a verdade por trás do que se via no altar era completamente diferente. Tendo, moça, sua pele tá muito boa. Nossa, tá bem feita, né? A sua maquiagem, acho que sim. Eu gosto de maquiagem simples, eu não gosto de coisa forte, não. Tipo, uma base e um negócio só. Ficou muito boa, desculpa. Desculpa não, parabéns. Você jura? Nossa, pra mim o cara abriu a boca e falou: não, porque eu tô na igreja, eu sou um líder de igreja, eu já. Um mês depois, meu ex terminou comigo. E não foi só o término que doeu. Logo depois, eu descobri que eu fui traída. E não foi com qualquer pessoa. Ele se envolveu com um jovem, um rapaz da própria igreja. Não falei? Eu não falei. Chegaram até mim vídeos e prints que confirmavam tudo. Tô meio cansada das pessoas que falam que têm fé, mas não têm fé. Eu não tenho fé, mas eu sei que existe um- uma divina consciência que cuida de todo mundo. Mas essas pessoas que dizem que têm fé, elas têm posturas totalmente antagônicas ao que elas pregam, ao falar. Entendeu? Aquilo me despedaçou por dentro, Paloma, mas essa parte eu vou deixar para outro relato. Com o tempo me aproximei do Jurandir. No começo ele me encantava com palavras bonitas, me levava às agendas e cultos, já que ele é pregador itinerante. Ele cobrava pelas pregações. Por mim, podia acabar aqui. O cara comercializando a pregação. Olha, gente. Ai, segundo sinal que Jesus deu. Sabe que Jesus não gostava muito dos hipócritas, né? Deu a Jonas, né, Jonas? Isso já me incomodava um pouco, mas eu preferi não questionar. Eu lembro claramente de um episódio que me marcou. Na véspera de eu fazer meus cílios com uma profissional conhecida dele, estávamos juntos no estúdio e ele falou em alto e bom som: noivado é besteira, não tem necessidade. Aquilo me travou por dentro. Eu tenho o sonho de me noivar desde sempre e ele sabia disso. No dia seguinte, fui ao atendimento e do nada a profissional me soltou: o Jurandir não gosta de trabalhar, viu? Ele não para em serviço nenhum. Segundo sinal. Olha, Jonas, mais um sinale. Gente, foram amiga, você na casa de Deus recebendo um monte de sinal, sabe? Diretamente para você por Wi-Fi e você não captou nenhum. Não é impressionante? Eu fingi que eu não ouvi.
Mas eu levei aquilo comigo e com o tempo eu percebi que era verdade. Ele vivia contando com o dinheiro das pregações, antes mesmo de ter data ou receber. Começou a me pedir dinheiro com frequência. Um dia ele viajou para o Piauí e me pediu para pagar o aluguel dele aqui em São Paulo. Eu disse não. Eu não era esposa dele e ele não era minha responsabilidade. Depois dessa viagem, a máscara começou a cair. Ele tentava controlar a forma como eu vestia, falava, com quem eu andava, não oferecia tempo de qualidade, mesmo sabendo o quanto isso era importante para mim. E tinha uma presa estranha para casar, como se quisesse me calar. Não construiu uma vida. Sobre higiene pessoal, não preciso nem detalhar muito, mas ele não usava meia, nem cueca, nem desodorante. O cheiro que eu achava que era natural era suor mesmo. Até hoje tem um dente podre por causa de um hálito pesado. Batalha espiritual fortíssima desse querido. Teve um dia que ele reclamou porque eu não fui ao salão. Vou todos os sábados, sou muito vaidosa. Desde os 16 anos eu estudo e trabalho. Tudo que tenho é fruto do meu esforço. Hoje, com 20, estou na minha primeira pós-graduação e trabalhando na minha área. Nunca precisei de ninguém para me bancar. Sempre fui eu por mim mesma. Aos poucos ele começou a se abrir sobre o passado, ou vomitar, para ser sincera. Estávamos deitados quando ele me contou que já foi GP. Ah, bem tranquilo, nossa, que calmo. E que se envolvia com... Nossa, galerinha do bem. Não por conta de ser GP, mas por ter uma conduta incongruente com o que está pregando. mulheres casadas. Nunca ficou com... Deve ter muita gente que tem esse trabalha com isso e que é muito bom, é uma pessoa muito boa. E é sincera, assim, esse cara é um bosta. homens, mas que destruía casamentos conscientemente. E ele falava com frieza, É como se fosse honesta. algo normal. Ainda cobrava para pregar a palavra de Deus. Gente, não falha um. Foi ali que eu tive certeza. Não era esse o homem que eu queria caminhar. Já tínhamos caído em fornicação. Eu adoro isso daqui. E mesmo assim, ele seguia pregando como se nada tivesse acontecido. Isso me corroía por dentro. Perdi completamente o respeito. Eu vi que ele não tinha base nenhuma na palavra. Tudo era fachada. Mas, amiga, desde o início, né? Você vai dizer pra mim que não? Após o término, falei com o meu pastor sobre isso e saiu um peso enorme das minhas costas. Depois que terminei, a mãe dele me ligou. Ficamos quase 2 horas no telefone e contei tudo. Ela foi compreensiva e deixou claro que o problema era o próprio filho e que não era a primeira vez que ele tinha problemas com mulheres. E esse foi um dos motivos da mãe ter expulsado ele da casa dela. Pove, ela mora no Nordeste e eu nem sabia que ele já tinha sido expulso de casa. Ainda assim, ele teve coragem de culpar os meus pais pelo fim do nosso relacionamento. Quem quiser me esclarecer o que é POV, POV, eu não sei o que é, velho. Eu vejo que tem uns quadros assim, POV de casais, POV de gatos, cachorros, eu não sei. O que é isso? É uma trend? Foram 8 meses de namoro, mas o desgaste parecia de anos. E para fechar a chave desse trauma, na nossa última relação ele disse com todas as letras que iria me engravidar de propósito, só para eu depender dele o resto da vida. Aquilo foi a gota d'água. Ele era manipulador, abusivo e emocionalmente doente. Sempre que a gente saía, o que já era raro, quem pagava era eu. Tudo mesmo, até o básico. Hoje eu entendo, nem tudo que sobe no altar é de Deus. Quase nada. Cortar esse ciclo com esse homem foi a maior libertação que eu já vivi. Hoje não tenho mais nenhum tipo de contato com ele, sinceramente, só de ouvir a voz. Me dá nojo. Ela me mandou foto desse querido em cima do palanque, olha! Pregando a palavra de Deus. Deus bem assim. Perceba aí, vai. Petulância desse cavalo. É, né, gente? É aquilo que sempre conversamos, né, meninas, mulheres? Eles sempre dão sinais de quem eles são, né? Desde o comecinho. E uma coisa que eu digo pra vocês, a gente vai aceitando as coisinhas que incomodam desde o início, pensando assim, ah, nem é tudo isso, eu tô doida. Ou então, tipo, ah, vai mudar, vai melhorar. Não vai. Tá? Coisa que chama o seguinte: meu cachorro é o seguinte, tem pelo de cachorro, tem focinho de cachorro e tem cauda de cachorro, é cachorro. Bom que você percebeu a tempo antes desse homem acabar com a sua vida. Porque, de fato, se você engravida de um homem desse, já pensou? Se você me chamar sempre pra contar uma história de um barraco de família, eu tô pronta.
pode mandar no meu e-mail que tá na... Tem uma história aqui, que é uma história sombria, mas eu não achei tão sombria assim, não. Vocês têm uma visão distorcida também das coisas. A Luísa falou assim, oi pá, tudo bom? Meu nome é Luísa, te acompanho há um tempo, eu adoro assistir seus vídeos. E hoje eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Ela é um pouquinho sombria, mas ela tem um lado irônico. Bom, na minha família, algo estranho acontece quando as pessoas bebem demais. Ficam mais estressadas do que o normal e algumas pessoas recebem algo no corpo. O que vai ter de homem assistindo esse vídeo aqui agora, traindo as suas esposas e falando, gente, não fui eu, foi o diabo. O diabo é assim, eu jamais faria isso aí. A minha irmã fala que isso é resultado de trabalhos feitos no passado, mas enfim. Eu tinha uns 11 ou 12 anos quando rolou uma festa na minha casa, com bastante bebida. Certo momento, a minha mãe ficou muito alterada e começou uma confusão enorme, pá, foi assustador. Eu lembro como se fosse Ai, hoje. gente, Ficou marcado na minha memória dos meus irmãos. A minha mãe quebrava coisas dentro de casa e quando olha, tô cansada um pouco, sabe, das pessoas, fazerem as coisas e colocarem a responsabilidade em terceiros. Cara, é mais fácil, mais digno e mais ético e mais moral você falar: "Fui eu mesmo que fiz", do que você colocar, eh, a culpa, a responsabilidade dos seus atos em uma entidade. E pode ser boa, pode ser ruim, mas cada um responde por si no final das contas. Quando você for desencarnar, sei lá, for lá para o céu, for lá para o inferno, vai ser você com você mesmo. Não vai ser a entidade que vai responder por você, não. alguém tentava ajudar, ela ameaçava, dizendo que ninguém tinha autoridade sobre ela. Então decidimos chamar um casal da Para o seu céu e para o seu inferno, porque eu vou desencarnar, eu vou para o lugar que corresponde à minha própria frequência. Então, eu acho que faz mais sentido o lance da reencarnação para mim, sabe, gente? Porque, sei lá, faz muito mais sentido. Porque eu acho que Deus é bom, ele é misericordioso e ele não vai punir a gente porque colocando a gente no inferno, queimando para toda a eternidade. É só papo mesmo, né? Só um adendo. Vamos pro vídeo. igreja para orar e ajudar. Vocês estão preparados? Quando eles chegaram, começaram as orações para expulsar o que eles acreditavam estar possuindo a minha mãe. E aí vem o plot, de repente. O que estava nela olhou para o pastor e falou: esse aí? Quem que você pensa que é? Chamem o melhorzinho, que esse aí não tem autoridade nenhuma sobre mim. Aí aqui vocês podem pensar, bom, normal, né? O diabo ele é audacioso, né? Ele é afrontoso. Todo filme que a gente vê que tem demônio, ele sempre vai falar, ai, você, ai, por favor. Mas não, gente, não. O demônio é que ele foi além. O pastor insistia nas orações, mas pá, a voz que saía da minha mãe era completamente diferente da dela. O semblante era assustador. Então, em tom de deboche, a entidade falou assim: você vai continuar? Não é você que trai a sua esposa? Aí é aqui que pra mim, É o plot twist. gente, chegou uma entidade fofoqueira. Eu não acredito. Eu acho que tem entidade fofoqueira, né? Espíritos fofoqueiros que o que a gente é aqui desse lado da vida, na 3D, é o que a gente é do outro lado. Não muda nada, só muda o estado de frequência. Que tem filho fora do casamento? Que pastor é esse? Conta aqui pra nós. E deu uma gargalhada tão marcante que até hoje eu lembro do som, como se fosse ontem. A esposa do pastor começou a chorar e ele ficou com uma cara de vergonha, sem falar que o prédio inteiro estava como plateia nas escadas. Eles foram embora e logo depois um outro vizinho da igreja conseguiu dar sequência e finalizou a oração. Naquele dia, muitos pensaram que fosse invenção, mas pouco tempo depois ficou provado. O pastor realmente tinha uma outra família fora do casamento. Em menos de um mês, ele se separou, assumiu a amante e foi morar com ela. Mas, pá, foi um dia tenebroso, apesar da fofoca. Eu oro para nunca mais passar por algo assim, porque ver a minha mãe naquela situação foi uma das coisas mais horríveis que eu já presenciei. Mas assim, amiga, vamos falar aqui um negócio. Que sabor, né, amiga? Você vê
O pastor saiu lá da casa dele. Vocês que chamaram, já começou daí. Aí o pastor saiu lá da casinha dele, foi até a festa que a sua mãe estava possuída, literalmente. Na hora que o pastor veio com toda a sua boa vontade e a Bíblia embaixo do braço, o diabo, ei, você, eu te proíbo de tentar me evangelizar, de tentar me exorcizar daqui. Logo você. Eu imagino o diabo com uma vibe meio, perceba aí, Evair, petulância desse cavalo aqui. Ah, vai, mas que audácia. Você que tem outra mulher, você que tem filhos fora do casamento, querendo vir me exorcizar? Ah, tá. Ha, ha, ha. Eu imagino ele assim, sabe? Ai, que horror. Que horrível, né? Mas caso eu fosse uma entidade ruim, é o tipo de coisa que eu faria, com certeza. Fofoca gospel, aceitas? Aceita? Vai querer. Gente, eu amo a família tradicional brasileira. É um sabor. Sente o gosto. A Luísa falou assim: pá, eu vou juntar tudo e te entregar esse babado do jeitinho que merece. Novela gospel, versão deluxe. É uma fofoca da minha cidade que estourou essa semana. Ah, esse aqui vai viralizar. Vai. Bom, imagina a cena. Na cidade, todo mundo respeitava aquele pastor super famoso e a esposa dele também pastora. Casal exemplo, famílias riquíssimas, viviam juntos praticamente colados. Férias, aniversários, até dentro da casa um do outro, estavam sempre presentes. Pois bem, o que ninguém imaginava é que por trás da santidade do púlpito rolava uma trama digna da Netflix. O pastor estava traindo a esposa com nada mais, nada menos que a melhor amiga dela. Amém? E detalhe, pá, essa amiga não é qualquer amiga, não. É uma das maiores influencers da cidade, é. E é aí que vem a cereja do bolo. Essa influencer já tinha sido canceladíssima anos atrás, tá? Foi uma polêmica em que ela disse que usava desodorante de pele negra porque tinha muito cheiro de sovaco. Muitos detalhes aqui, insinuando que pessoas pretas fedem. O povo caiu matando na época, a imagem dela ficou arranhada, mas depois voltou à ativa como se nada tivesse acontecido. Só que dessa vez não teve como esconder. O pessoal não tem vergonha na cara, não. Não tem decência, não tem humildade de pegar e falar: me desculpe. O romance secreto com o pastor foi descoberto pelo próprio filho dele. Imagina o climão do amém virar, ai meu Deus, ô glória. Para tentar abafar, chamaram até um pastor de fora para conduzir a reconciliação. A esposa, pasme, perdoou o marido. E os dois continuam juntos, enquanto a influencer, que também é casada, mãe de 2 filhos, segue vivendo como se nada. Esse pessoal da igreja é assim, né? Ai, mas é um tal de perdoar chifre, tudo de Velho, pessoas são bem estranhas. um vídeo de uma mona que o conteúdo dela é o chifre dela. Falei, gente, laudo, corna mansa, impressionante. Gente, dentro das igrejas, vocês estão aprendendo a perdoar chifre, né? Desde que o mundo é mundo. Gente, que loucura, né? É uma loucura realmente. E Paloma, os boatos não param, tá? Dizem que vão mudar de estado para tentar restaurar a família longe dos olhos curiosos. Agora, Quando você trai uma pessoa, isso revela mais do seu caráter do que do caráter da pessoa que está sendo traída. Muito. E às vezes a pessoa nem quer perdoar, mas perdoa por conta desse negócio, dessas doutrinas assim quadrada de que você deve se anular para crer em alguma coisa, cara. Acho que é muito estranha essa postura. Muito estranha. Não é querendo fazer julgamento de valor, né? Mas se você está em um relacionamento monogâmico, religioso, e que os princípios da tua fé não é uma coisa que não é os preceitos, né? Existem preceitos estabelecidos dentro de cada religião. E quando você tem preceitos estabelecidos dentro dessa religião, é, você não consegue, o eu acho não funciona, porque já está estabelecido. Você tem que ir ciente que é aquilo.
É aquilo que vai acontecer. E depois vocês vão mudar", não vai mudar, porque já está estabelecido um preceito que, eh, de princípios de misoginia, de, eh, rebaixamento do conceito feminino, de da baixa autoestima, da do sabe aquela coisa de que quando você os crentes falam muito. Eu era crente e agora estou do outro lado, né. E eles falam muito: "Em Jesus", falam essa frase, não é ipsis literi, né. Quando você é do mundo e vem para a igreja, você estava no mundo, então agora Jesus está em você. E agora todas as coisas se renovarão. Mas aquela coisa tem um seguinte: renovarão, inclusive as suas dívidas anteriores foram perdoadas, não foram perdoadas porque você não pagou, eh, os seus erros anteriores não foram anulados porque você permanece com aqueles erros, não se apaga simples fato de você se converter a uma religião. Os canibais de Guaranhuns, um deles viraram crentes. E uma das primeiras práticas que fizeram a igreja foi colocar eles em um altar. Eles viraram pastores, pelo menos o cara, né. Então, não todas as coisas não se renovarão não. Os atos, pelas suas consequências, não foram retirados, entendeu? Não foram, não foi. Não cola isso. Por quê? Eh Isso é um negócio que vem de alguns séculos para cá. Deus perdoa, mas não retira as consequências dos seus atos, não seja irresponsável. Eu estou colocando isso porque voc vocês cristãos, vocês colocam, as coisas como se que vou errar um montão aqui no mundo, depois eu vou para a igreja, ganho a minha salvação, que é meio que um jogo de poder. Uma manipulação, aí tá tudo certo. As pessoas que você pisou na cabeça, feriu, puxou o cabelo, puxou o tapete, permanecem. As consequências desses atos permanecem e reverberarão. Nada se apagou. Eu fico bem pistola quando vem gente crente falar isso para mim. Agora pensa comigo, pá. Uma pastora traída, um pastor envolvido, uma influência. Isso aqui, essa explanação, ela é uma fofoca, né, mas assim, os crentes têm muito disso, eles falam que todas as coisas se renovam. Bicho, existe o perdão, mas existe também a lei, a justiça, o sistema jurídico, existem leis que protegem as pessoas. Uma religião não está acima das leis, da proteção da criança, da mulher, do idoso, da pessoa. Cancelada no passado, 2 famílias milionárias e um escândalo que virou fofoca. A fofoca mais comentada da cidade. Isso aqui não é mais uma história real, é uma temporada extra de Verdades Secretas, edição gospel. Aí ela mandou foto. O fulano de tal traiu a esposa com a melhor amiga dele. A amiga a fulana de tal. O pastor admitiu tudo num culto. E quem descobriu foi o filho dele, que disse que ele vai ter que pedir desculpa para os fiéis. No culto falou que cometeu adultério e contou as coisas. Ele disse que faz 25 dias um pastor de fora vai cuidar dele. Não vão se separar. Aí temos aqui, meus amares, a foto do pastor com a tonhona da esposa. Gente, ela parece uma pessoa que também está acostumada a perdoar chifre. Vamos deixar quieto. E a Mona aqui, melhor amiga dela. Gente, isso daqui alguém postou, amiga? É um stories? Ah!
Gente do céu. É muita cara de pau, né? Você vê. Bem que o povo da igreja fala. Bom, Bom, pessoal, esse aqui é como que fala? É, ai, gente, esqueci. Essa é um pequeno compilado da conteúdo da Paula Fernandes e das fofocas gospel, né? Do que tá rolando por aí, né? Na realidade, tudo isso aí comprova que pessoas dentro e fora da religião continuam sendo pessoas sem ética, sem moral e sem o mínimo de respeito pelo próximo, entendeu? E o simples fato de você estar dentro de uma religião demonstra, se você tem essas práticas, significa que você teria que estar reavaliando a sua conduta, a sua postura, né? Porque as coisas não se apagam. Então, coloca nos comentários o que você acha dessas fofocas aqui. Que loucura.